Consigo. Sim, consegues-me ouvir bem? Aí estás boa a dar feedback. Eu? Não, estou a brincar. Foda-se, puto, estás a acusar. Foda-se. Eu estava a panicar, eu estava tipo, foda-se outra vez. Já porque agora estou sem fones, sem nada. Estou a usar mesmo o método roots. Olha, estão todos bem? Está tudo, e contigo? Vou começar. Também está tudo. Moca. Foda-se. Oh, Kits. Qual é a tua consola? Olá. Consegues-me nomear um top 3 consolas que tu mais gostas em toda a tua vida? Pá, nível top 3. Um top obviamente, 3. Olha que é uma coisa um bocadinho abrangente e podes falar de várias coisas. Pá, nós como gamers e colecionadores, acho que temos várias consolas e tudo, mas top 3 é um bocado. Top 1 era a mais favorita era fácil, agora top 3 dá um bocado de pensar. Acho que o número 2 vai para. Não, tenho que começar pelo de baixo, não é? Pelo 3, convém começar de 3 até para 1. Número 3. Pá, número 3. Acho que vou pela Mega Drive. Mega Drive era espetacular. No tempo que saiu, eu tive uma quando era bonito, mas depois acabei por destruir completamente. Mas era muito boa e a Nintendo ser a consola que reinou em Portugal, não é? Digamos assim. Não, isso não concordo nada, porque é assim, eu das pessoas com quem eu conheço, quase nenhuma teve uma consola Nintendo. Pá. Tu conheces alguém que teve uma consola Nintendo? O meu primo Rui, ele Eu tinha não. uma consola Nintendo, uma Super Nintendo, tinha bastante jogos e tudo. E o vizinho, o outro, o Rui, não sei se vocês chegaram a conhecer. Não me recordo. Ele tinha uma Super Nintendo. O irmão Quem tinha uma Super Nintendo, ou até uma NES. E até, nós nem somos NES muito... não, até por acaso NES não conheci muitos. Havia muitas Nikitas à venda, daquelas dos A Nikita sim, mas A Também era a tinha Nikita. A Nikita era um clone da Mega Drive, não tens Pois. ideia. Não, era um clone da Nintendito que dava para jogar Super Mario e tudo. Era capaz, acho que sim, dava para jogar esses jogos assim todos marados. Super Mario, aquele o dos tanques, como é que se chama aquele dos tanques? Que era bastante básico. Mas acho que o Mega Drive acho que marcou bastante. E depois, número 2, o para 360, foi uma consola também muito bem conseguida, grandes títulos. A Xbox na altura conseguiu virar o Golias pés para cima, não é? Ganhou muito terreno na PlayStation 3. A PlayStation 3 também cometeu erros gravíssimos ao início, de meter início de lançamento, o custo inicial foi uma coisa ridícula, como 600 euros ou isso para a altura. Também muito derivado à tecnologia Blu-ray, né? Sim, fizeram um design por muito mais qualquer era. Tinha a consola inicial a de 60 GB, tinha uma PlayStation 2 lá dentro, completamente completa. Literalmente uma PlayStation 2. Yeah. Sim, tinha 10 portas USB, assim uma cena ridícula, leitor de cartões micro SD, e isso foi uma coisa super, muito mais do que devia ser. Então, over the top. Exatamente, foi mas a PlayStation normalmente faz sempre um bocado isso. Sim, mas o problema é que a PlayStation 3 quando lançou, não se lançou com grandes jogos também. Não, e depois é isso. Que era um bocadito chunga, que as pessoas estavam a dizer que era um God of War espiritual, que não tinha nada a ver. O Evolution, tinha um Motorsport, que era o melhorzito, e depois tinha um de dragões, ou isso que tá. Mas o pessoal... e depois não tinha Rumble, o comando, falhou bastante no lançamento e a 360 tirou proveito disso. E saiu um ano antes, não é? Tanto há muitos jogos como Call of Duty 2 e isso para a Xbox 360, que não havia para a PlayStation 3, porque a Xbox 360 teve um ano mais cedo no mercado. Tanto é que eles depois acabaram por pagar o preço com aquele erro de design, de sobreaquecer o processador e dar o círculo vermelho, o Red Ring of Death, mas eu acho que a 360 tinha bastantes e eu fiquei com bastantes boas memórias com a 360, acho que é uma consola bastante completa. Ainda tem muitos exclusivos na 360 que ainda não vieram cá para fora.
há muitos que uma pessoa dá para jogar na nova geração, mas não houve um remake ou um remaster dos jogos. O Xbox não faz muito bem. remakes, tirando das suas séries principais. Acho que não deve haver nenhum remake, Sim. posso estar enganado, do Gears of War, ou existe. Remake. Remake, boa pergunta. Eu Não, joguei existe o o base. Gears, acho que joguei o normal, porque o Gears também não se eles derem é tipo um refresh nas skins, porque o Gears nem envelheceu assim muito, estás a perceber? Acho que não a diferença visual não é muita, não é tipo de um jogo PlayStation 1 ou um jogo de PlayStation 5, estás a Sim, perceber? mas o remake é sempre. Um refresh, sim. Sim, eles refresh, fizeram sim. algo do Halo, do primeiro Halo e no Tens a Capcom que fez um remake Sim, mas do Dead Space 3. Dead Space. o Gears of War está muito melhor graficamente do que o primeiro Halo, cara. Claro, Gears of War é tipo o quê? Halo 2 para cima, sim. a nível gráfico. Não, A 360 a nível de exclusivos 360. também eles deram bastante bem com a nível de exclusivos. Na altura tinhas altos exclusivos. Agora, por exemplo, a Xbox One sofreu muito com isso porque eles não tinham exclusivos quase nenhum. Não, E não os só exclusivos que isso. saíam não era. Porque normalmente tu tens aquele jogo que as pessoas compram a consola para o jogo. Na 360 o Halo 3 foi um deles, o Gears of War foi outro deles, foi Exatamente. Forza também. Agora, Forza. Xbox One não tinhas um jogo que tu disseste aí, eu tenho que jogar este jogo, por isso vou comprar esta consola. Não havia não havia esse jogo que marcou muito a geração, por isso é que a Xbox One foi completamente erradicada da geração quase pela PlayStation 4. A PlayStation 4 tomou conta. Porque quando a PlayStation 3 falhou, a PlayStation 4 capitalizou logo do início. Foi Os logo. collections que teve, com todo tipo de remakes que fizeram, às vezes até alguns remakes que nem era necessário, como o Last of Us, não é? Primeiro, o Last of Us sim, para a PlayStation sim. 3 e houve um remaster para a PlayStation 4, tipo, mas A Sony aproveita tudo também. sim, mas eles capitalizaram muito nisso. Até o God of War 3, saiu o PlayStation 3, mas houve um remaster para a 4, ou um bocadinho de touch-up, não é? E, Pois, esse já são remasters mais simples. mas eu acho que a 360 foi uma consola que me marcou bastante. O pessoal E pediu tem tanto. Ninja Gaiden 2 também, espetacular. Ninja Gaiden 2 para mim foi um dos jogos que valeu a pena jogar. Toda a gente diz que saiu o Sigma 2, que é parecido, não tem nada a ver. Eu acho que o Ninja Gaiden 2 para a 360. Estás a falar do Black? Não, o Ninja Gaiden 2. O Black saiu para a original, o G. Ah. O Black, basicamente, para a Xbox original saiu o Ninja Gaiden normal e depois saiu o Black, que era com os extras todos, estás a perceber? É o mesmo jogo. Depois para a 360 saiu o Ninja Gaiden 2. Não sei se vocês se lembram, Ninja Gaiden 2. Mas o Ninja Gaiden 2 já não chega aos calcanhares do Black. Não, mas na altura, a nível gráfico, o jogo era lindíssimo. E é bastante. Não é, o Black também ganhou aqui este tipo de estigma de ser tipo um Souls-like game, que é extremamente difícil o jogo. E tens uma curvatura de aprendizagem bastante aguda, bastante em pique. Porque tu, basicamente, eles dão-te os controles, é isto, e agora tens lançado aos leões. E agora fode. E às vezes até mesmo os pequenos mobzitos, os pequenos soldaditos, eles às vezes dão-te uma coça, perdes meia vida ou graça só a tentar derrotar um gajo e é complicado, mas o jogo, eu tenho o Black e o 2 e cada um, mas é assim, o Black para o primeiro. Isso agora faz-me lembrar aquele desenho, não sei se vocês se lembram. Sim. Do you think this is hard? This is just the tutorial level. É o Oni G. Vai engraçado. Mas o Ninja Back original, quando saiu para a Xbox, a nível gráfico comparado com a PlayStation 2, Xbox tinha um motor gráfico muito mais muito superior ao do PlayStation 2. Até havia muitos jogos que saíam para a PlayStation 2 e para a Xbox, e a Xbox dava sempre a bada à PlayStation 2. O Black, que é tipo um FPS,
Para a PlayStation 2 para a Xbox. É. Para a Xbox arrebentou a PlayStation 2 da água. Sim, porque O eles Mafia também teve para a Xbox, para a PlayStation 2 e Sim, mas mas essas assim- as primeiras gerações da Xbox a gente já sabia que a Xbox era mais poderosa, não é? Sim. Isso. Na altura uma pessoa já sabia que a Xbox era mais poderosa. E pronto, continuando, a minha consola favorita é a PlayStation 2, porque na altura que saiu a PlayStation 2 era o leitor da BD, que toda a gente foi, arrumou logo com a Dreamcast numa questão de 6 meses a um ano, foi uma coisa incrível. A Sega tinha uma consola muito forte, na minha opinião, só que obviamente eles já tinham que pagar aquele preço daqueles investimentos na 32X, na Sega CD e essas coisas. Sega Saturn. Um investimento muito grande na Saturn e depois abandonaram o projeto, apesar da Saturn também ter um potencial muito grande e nunca atingiu o potencial que devia devido à falta de investimento. E depois com a Dreamcast foi o último bocado de rastilho, digamos assim, e acabou por crash and burn, não é? Pois era o que eu ia dizer. Este ventinho todo é do. É de quê? Moca, desliga. Não, Tá. não era para eles ligarem mesmo. E qual é a tua consola favorita de todos os tempos? A Bandeiras? Olha, eu vou dizer o meu top 3 também. Acho que o meu top 3, o meu terceiro lugar vai para a PlayStation 4, que foi a geração que me fez voltar a jogar console vídeo de uma maneira um bocado mais louca, no sentido de querer acabar os jogos e caraças, porque eu tinha vindo da desilusão da PlayStation 3, né, e dessa geração que eu não achava muita piada, por algum motivo, e então deixei de acompanhar jogos e graças. Depois, passados uns anos da PlayStation 4 já estar no mercado, comecei a ver e eu há muita coisa que eles estão a trazer da PlayStation 2 e etc. E eu deixa-me ver o que é que se passa. E comecei a jogar jogos, comecei a jogar Horizon, que é um jogo incrível, uma história brutal. Comecei a jogar Ghost of Tsushima também e comecei a ver, realmente a PlayStation está a voltar a ter títulos incríveis e super interessantes. Ghost of Tsushima é muito forte, é muito bom. É muito forte, tanto graficamente como historicamente é bonito, visualmente é interessante, cativa bastante. Pronto, isso é o número 3 da PlayStation 4, porque é uma console incrível. Para quem gosta de jogar, mesmo no online e tudo, é a melhor console da oitava geração. Se não me engano, acho que é a oitava geração. Pronto. No top 2 vai para, como é óbvio, PlayStation 2. Por ser a consola que toda a gente sabe. O monstro em jogos. E o meu top, e o meu primeiro lugar, vai para a melhor consola que alguma vez existiu no planeta Terra. Dreamcast. É a melhor consola. A Dreamcast tem jogos tão forex como Juju Rocket, Crazy Taxi, Jet Set Radio. Jogos... na altura foi uma coisa. Isso são jogos exclusivos. Quem é que teve a ideia de criar um jogo destes e pôr numa consola? A Dreamcast tinha isso tudo mesmo. E vamos ver, a Dreamcast saiu em 1998 e já tinha estes jogos incríveis. Começou nem. Esta tecnologia, ela graficamente, era muito parecida à PlayStation 2, assim, era bem mais fraquinho, assim, mas
os jogos já não é aquele grafismo como na PS1, já é uma qualidade. É um bocadinho mais quadradão, mais arcade. Atenção que a Dreamcast está na geração da PlayStation 2. A Dreamcast só que saiu mais cedo para ganhar terreno. E ganhou algum terreno durante alguns tempos. Mas depois saiu a PlayStation 2 com a proposta DVD e jogos, não sei o que mais. Pronto. Mas a Dreamcast realmente é uma console muito poderosa. E não fica muito atrás da PlayStation 2. Assim, isso é isso. Eu, como a Dreamcast teve muito pouco tempo no mercado, provavelmente as pessoas não desenvolveram. Mas pensa assim, um Soul Calibur é um jogo que visualmente faz-te comprar uma consola, meu. Mas é assim, a Dreamcast já foi aquela consola que, né, a Sega sempre foi muito ativa nos jogos, né, e sempre produziu muito jogo, principalmente arcade, e quase todos os jogos que eles tinham de arcade eles fizeram o porte para a consola. E o Soul Calibur é um deles que vem para a consola com o melhor grafismo que sai nas arcades, né? A Sega que normalmente também na altura não era fácil fazer isso. Sim, a Sega criou uma consola que o propósito dela era fazer uma emulação quase idêntica das arcades. Na altura as arcades eram populares. Isso mesmo. Esta consola era chamada Naomi, não é? É por isso que os jogos, o catálogo, a maior parte do catálogo dela é assim tão diferente, tão explosivo, tão divertido, porque realmente são jogos que eram feitos para serem jogados assim, para tu jogares e divertiste no momento, na hora, né? Tipo como o Crazy Taxi. É aquela velocidade, é aquela rapidez. Aquilo são jogos às vezes de 2, 3 minutos, percebes? É aquele tempinho com a potência quase toda desde o início e siga. Fala muito de Smash Brothers, mas para mim o melhor parte, não é parte de game, mas o melhor jogo de luta é Power Stone 2. Há quem diga que lá está, é no Power Stone 2 que começa esse tipo de género. Se fosse a ver. Sim. O Smash Brothers já existia, meu. Já existia desde 94 ou 96. Saiu para 64, Nintendo 64. Uma geração mais. Pronto, a versão da Dreamcast de Smash. Mas pronto, a Dreamcast, para além de ter jogos da arcade mesmo cativantes, tinha para mim o melhor jogo de sempre, que era Sonic Adventure. Era uma história do... era um bocado estranha a cena do Sonic estar no mundo real, mas a cena de vez a baleia na ponte, aquele grafismo, aquelas cores tão vivas na tela, e um gajo ficava assim, mano, isto é a próxima geração. E na altura eu e o Bug vinhamos da Mega Drive. A gente viu a Dreamcast, era uma coisa única. Bug, lembras de a gente jogar o Ready to Rumble? Sim, o Ready to Rumble. O Sonic Adventures é que é um grande exemplo. Que estou a falar do primeiro, o modo de história daquilo era tão bonito, tão lindo, aquele mundo todo, tu andas ali com... É verdade, tu passaste com o Sonic em Times Square, era um bocado esquisito. Mas aquele enredo, aquela história, aquele grafismo... E depois aí, tu vês a história toda, tinhas que jogar com os personagens. Exatamente. Estava tão no ponto aquele jogo, tão inovador, tão coisa... É difícil, não percebo como é que não conseguem pegar no exemplo desse jogo e fazer outro Sonic assim, um remake do Adventure. Não precisam de fazer um jogo novo. Remake, mano. O problema de Sonic Adventure é que na altura aquilo era um jogo bastante inovador, mas agora é um jogo que tem... Eles chamam os controles um bocado
clunky, não é? Porque o Sonic é muito rápido e é difícil controlar o Sonic os ângulos da câmara também são um bocado Mas ultrapassados. Eu percebo o que estás a dizer, mas olha Mas isso já acontecia no Adventure. Tipo, a mas câmera é uma altura- merda, mano. Tu jogas aquilo, a câmera de controlar o Sonic ali é um pesadelo, principalmente num comando da Dreamcast, que só tens um analógico. Sim, na altura Estás a ver isso- como é que era. Agora, o problema é que os Sonics, o próprio ouriço, o Sonic, eles não conseguem desenhar direito, mano. Tipo, uma pessoa não fica contente com o próprio design do carago do Sonic. A verdade é essa. Não, a coisa da SEGA que eu acho que sofre bastante é que a SEGA não ouve a comunidade. Isto é o problema da SEGA. não O que é que vocês ouvia. querem? Vocês querem um novo Sonic como fosse o Adventure? Pronto, vamos fazer um Sonic agora com Wolverine. Pá, vamos fazê-lo lobisomem. É isso que toda a gente quer, não é? Ninguém pede isso, ninguém quer isso. E toda a gente quer mais do mesmo, digamos assim, mas com melhores controles que o Sonic Adventure 2, não é? Mas agora a coisa da SEGA é mesmo isso. Eles não ouvem a comunidade. Não, A Mega Drive Mini. Toda a gente queria a Mega Drive Mini e eles demoraram anos e anos e anos a trazer a Mega Drive Mini para nós. Eles fizeram uma parceria com uma companhia que andava a fazer consolas clones, não é? Que aquilo não prestava para nada. A Nintendo mandou a Nintendo Mini e a Super Nintendo Mini e depois passado aí é que eles começaram a mandar a Mega Drive Mini passado uns tempos. E acho que o problema da SEGA é isso, é que eles não ouvem os fãs. a comunidade. Mas a SEGA está a mudar muito agora. Tens visto com o Sonic Mania, tens visto com o Street Rage 4, que não é feito pela SEGA, não é? É feito por fãs. E a SEGA Porque só dá o carinho. se eles querem ter sucesso, é assim que tens sucesso. É óbvio os teus jogadores, mano. E Porque eles que lançaram agora o novo Sonic, como é que se chama o Sonic? o Frontiers. Frontiers, que é mais ou menos, mas o problema da SEGA também é este, eles lançam um jogo, o jogo está bué bugado, esquece. Tipo, eles cometem erros enormes a nível de... Porque eles nunca foram assim, mas parece que aparentemente agora... Mas hoje em dia é normal lançar um jogo assim. Mas Hoje em dia lançar jogos assim há tomates, o problema é esse. Não é só um jogo, são muitos jogos assim. Pois, o pior é que a Nintendo, que é a maior rival ao era, lança Marios todos os anos, ou de ano sim, ano não, pá, e o Mario vem sempre sem problemas, meu. Grandes, pá, na Metacritic sempre boas notas, pá, os jogos sempre diferentes e muito, muito divertidos. Mas lá está, é Mario, isso tudo. Tu tens o exemplo de saiu há pouco tempo o Zelda e o Zelda também veio cheio de problemas. Disseram que ia ser 60 Hz, veio a 30. Isso porque a Switch é bastante limitado a nível de. Mas não tem a ver com o design gráfico, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem a história do Metroid, o que agora foi o Dread, que a Nintendo pediu para fazer o Metroid e então quando eles entregaram o Metroid, a Nintendo olhou e disse assim, opá, não está com os nossos padrões de qualidade. Sim, então riscaram o jogo todo e voltaram a fazer o jogo. E aconteceu a mesma coisa com o Metroid Prime 4. Também foi isso? Pronto, mas eu sei que do Dread acho que foi assim. Quer dizer, a Nintendo dá só o luxo de, opá, não está nos nossos padrões, risca e volta a fazer. E aconteceu também com o Bayonetta, a Nintendo tem esse coisa, se não está de acordo com os padrões de qualidade deles, eles mandam para trás. Bayonetta 3 demorou quantos anos a sair? Pois, exato. Opa, e acho que isso é uma prática que já ninguém faz. Opá, está bugado, deixa ir, depois a gente faz um pré. Isso, infelizmente é a norma dos dias de hoje, mano. Todos fazem isso. O Ubisoft não há uma única vez que não lança um jogo decente. A Rockstar lançou uma trilogia toda quebrada, mano. Activision. A Ubisoft, eu joguei Assassin's Creed Origins e quando saiu o jogo estava espetacular. Claro que há sempre umas arestas que dá para limar, mas o jogo estava espetacular. Agora, eu joguei Sonic Frontiers,
que o jogo havia partes que o jogo parecia partidos, tipo, o jogo crashava várias vezes, tu jogavas o jogo passado uma hora crashava, assim do Olha nada. que o jogo foi muito bem recebido pelos fãs e até pela crítica em geral. Sim, o jogo parece divertido, ser uma coisa olha, é um jogo, para mim, na minha opinião, eu gosto de Sonic, mas para mim é um jogo mediano, não é um jogo espetacular, mas é um jogo que é mil vezes melhor a nível de qualidade do que os outros jogos de Sonic que têm saído, não é? Como o Sonic Forces. 6, o Sonic Dash e essas coisas, que esses Sonics era mesmo, ou como é que se chama aquele do que saiu para a Nintendo Wii, o Sonic. e o Colors Unite. O Colors ainda estava mais ou menos, mas o Sonic vinha sempre tipo broken, estava sempre. Era quase injogável. E o Frontiers é jogável, mas tem muitos bugs ainda. Tu às vezes estás a correr com o Sonic, não sei se vocês já jogaram Sonic Frontiers. Ainda não, mas vi muitos. E assim do nada, agora não sei, mas assim do nada tens tipo, em 10 metros de distância aparece assim de repente um boss, um calhau, obstáculo, estás a perceber? Assim do nada, estás a perceber? Uma pedra, tipo, né? Exatamente. Parece que o não renderizou. a fazer loading ainda não, é um bocado e tem aqui vários bugs. They call me Sonic, 'cause I am faster than sound. I keep on jumping around. Blue Hedgehog Sonic, with incredible speed, I'm moving my feet. Passar agora o testemunho aqui para o bloco da Boss. Qual é a tua opinião? Qual é uma das melhores consolas de melhor tempo? Ou qual é a tua consola preferida? É assim, a minha opinião aqui não vai ser qual é melhor, mas sim a minha preferida. E a minha preferida, a minha consola de seleção então, é a Dreamcast. E, porque é que eu gosto tanto desta consola? Porque, em primeiro lugar, é a consola, né, da minha infância e adolescência. E pronto, a Dreamcast é aquela consola que me permite, né, porque eu antes disso jogava Mega Drive e isso tudo, né, jogava aqueles jogos com aqueles grafismos super quadradões. Yeah. E a Dreamcast é a primeira consola que eu tenho acesso com jogos mais modernos, outro tipo de grafismos. É uma consola que apesar de ser mais antiga que a PlayStation 2, são de fases diferentes, não é? Mas dava para competir muito, porque tinha bastante qualidade os jogos que a Dreamcast lançava. Nunca mais me esqueço de jogar o melhor jogo de Sonic que eu joguei foi na Dreamcast. Sonic Adventure 1 é lindo, lindo, lindo. Eu se pudesse espetacular. E se tivesse oportunidade eu jogava outra vez esse jogo. Tanto o primeiro, Sonic Adventure, como o Sonic Adventure 2. É lindo e a Dreamcast traz títulos que basicamente não consegue jogar em mais lado nenhum, como o Shenmue. É uma consola que é muito didática para o multiplayer, tipo de split screen, né? De jogar a família jogar, né? Não é propriamente uma consola só de um jogador, é de vários, e eu lembro-me de ter sempre muitos comandos e era engraçado porque o comando, não sei se vocês recordam, o comando tem o cartão de memória é metido lá. Sim, o VNM, não é? E aqueles cartões de memória não é como os cartões de memória da PlayStation 2, era tipo
era tipo um Tamagotchi aquilo. Tipo, havia jogos que, como por exemplo o Sonic, tu tinhas mini-jogos para o cartão de memória. E é um conceito muito, muito engraçado. Foi muito à frente também, na altura que isso saiu, não havia assim nada... Nada assim parecido. Tu tinhas a PlayStation 1, mas assim, a PlayStation 1, na minha opinião, era muito inferior à Dreamcast. Muito inferior. E tu tinhas também uma facilidade de arranjar jogos para aquilo que era uma loucura. Tipo, aquilo basicamente rolava qualquer tipo de jogo pirateado sem tu precisares de fazer grande coisa. Tipo, só alguns jogos é que tinham mais umas proteções de pirataria e que tu tinhas que arranjar um CD boot, porque senão tu sacavas as coisas da internet e tu arranjavas jogos para aquilo pirateados, que era uma maravilha. E pá, eu lembro de jogar muitos títulos ali. Hoje em dia tu vês muito poucos jogos de ténis que sejam melhor que o Virtual Tennis 2, por exemplo, da Dreamcast. Sim, O jogo traz uma qualidade ali de jogabilidade e com um grafismo decente para a época em que sai aquela consola. A Sega sempre dava aquela coisa aquele sentido de arcade até nos esportes, como por exemplo o Virtua Striker. Tipo, não tinha nada a ver com o futebol, tinha a ver com o futebol, mas não era como um FIFA, estás a ver? E era viciante. Uma pessoa jogava naquelas máquinas de arcade nos cafés e tudo, e da maneira como tu jogavas era espetacular. Virtua Tennis também era a cena da Sega dar sempre aquele sentido mais de arcade, não é? Sim, a Sega na Dreamcast traz muitos não é o que eu queria dizer, muitos títulos que vêm das arcades, não é? E que eles trazem assim uma versão um bocado mais caseira, como Power Stone, o Virtual Tennis, o Virtual Fighter, não é? O Daytona. Eles trazem esses títulos todos para a Dreamcast, numa versão assim mais caseira. Não é? É aqueles títulos que nos faziam esvaziar a carteira a meter moedas lá nas arcades. Sim, mas a jogabilidade era muito boa. Os controles e a jogabilidade... Era muito boa. Era feita para tu te divertires muito. Mete CD, conecta aos comandos e siga. Estás ali 2-3 horas a divertir-te a jogar, sempre siga. É verdade. Não te cansas assim tanto. E são jogos que eu acho que são um tipo de jogos que, apesar dos gráficos estarem um bocado ultrapassados, não são um obstáculo, basicamente, não é? Sim. Como é que eu ia dizer? Eu ainda há uns tempos, já há uns tempos valentes, fui à casa do meu irmão, do Bandeiras, e ele ligou a Dreamcast e a gente jogou o Virtual Tennis, por exemplo, e a gente divertiu-se. A gente deu umas gargalhadas valentes a jogar aquilo. E não é que tu chegues ali, ei caralho, que jogo quadrado e que gráficos podres. Não, o jogo é divertido. Não é aquele grafismo realista, né? Mas que por vezes também te estraga, estás a ver? Certos títulos não ficam a ganhar com isso, percebes? Com esse tipo de realista. Dá-lhe um bocado mais carisma também ao jogo, eu acho. Então a Dreamcast faz-me sempre lembrar a alegria, bons momentos. Como eu disse, é uma console que vem da minha infância, né? Com títulos muito bons e por isso é. Capcom 2 também. Sim. E Marvel vs Capcom 2 é épico. Passei muitas horas a jogar aquilo. E vocês, qual é a vossa consola? Caraças, consola favorita? Complicado. Eu lembro que a minha primeira consola, eu disse os meus 7, 8. Eu acho que a primeira. Foi. A primeira consola que eu tive foi a Sega Saturn.
Eu lembro de um jogo, que era o Jurassic Park para a Sega Saturn, e era tão fixe. Lembras-te dessa experiência. E também jogamos o Bug 2, lembras-te? O Bug, o Bug, oh caramba, velhos tempos. Era difícil jogar aquele jogo, mano. Caramba, eu agora... Qual jogo? Bug, Bug acho que é 2. qualquer coisa Bug. Bug 2. Há o Bug primeiro e depois há o Bug 2, que é a sequela, que eles fazem Eu metade. não sabia. Eu até por acaso joguei esse jogo recentemente e é um bom jogo para ficar na memória, porque se revisitares o jogo é lixo. As cutscenes são bué engraçadas, que eles aproveitam tipo muitos filmes naquela altura que fazer tipo sketches e isso engraçados, mas a jogabilidade é mesmo lixo, esquece. E, É engraçado. eu já nem me lembrava que o jogo era assim tão lixo, esquece, mas é mau. Envelheceu muito mal, não é? Bué da mal. Antigamente também, às vezes, eles não sei do que é que Não, eu até por acaso estavam a tomar. Tem bastante maus reviews. Não sei se vocês viram as reviews do jogo. O jogo, há muita gente que rasga no jogo, basicamente, desde aquela altura. Mas um gajo, quando é criança, não é? Achávamos piada e jogávamos, mas esquece. É frustrante. É um jogo bastante frustrante. Porque é que tem aquelas mortes baratas, estás a ver? Que eles fazem de propósito para levar dano e isso. Depois, a Xbox, em que nessa primeira Xbox teve 2 jogos. Eu lembro que um era de carros, que era o Midtown Madness 3, e era espetacular. Pois era. Depois desse... Espetacular, esse jogo é muito bom. Depois desse é o Halo. E jogava. E é assim, como se costuma dizer, de pequenino se torce o pino. E verdade seja dita, eu não torci o pino, eu torci aos pulsos. Eu lembro de pôr ligas à volta dos pulsos para conseguir mexer os pulsos. Porque o comando era maior que as minhas mãos. Aquilo era um tijolo. Pois era. Aquilo era um mega tijolo. Agora, um puto de 10, 12 anos pega naquele calhamaço, toca a jogar até partir o pulso. Por no dia seguinte, então rapaz, o que se passa contigo? Caí. Não consigo rodar o pulso. Depois desses jogos do Halo, foram vários. Joguei Ninja Gaiden, espetacular. Joguei Dead or Alive 3. Esse jogo é muito bom. Ninja Gaiden Black, o primeiro e o Black. Lindo. Dead or Alive 3. Joguei o Commandos, espetacular. Joguei o jogo de aviões, como é que se chama? O Destroy All Humans. Crimson Skies, espetacular. Joguei o Blinks. Tinha o Fatal Frame, Project Zero. Tinha o Black. Eu lembro-me de ir à casa do Moca e estávamos a jogar FIFA e tipo, o jogo estava empatado. Nós estávamos tipo nos 80 e tal minutos, quase a chegar aos 90. Lançamento para mim, e ele vira-se assim para mim: olha, não é. Vamos já a penaltis? Está-se bem, por mim está-se bem. E ele: então passa aí a bola, que eu vou-te mostrar como é que vamos já a penaltis. Eu passei-lhe a bola e o cabrão começa a correr para a minha baliza e marca-me o golo aos 90, velho. Tipo, acabou logo o jogo. A gente, chavalo, fiquei logo aziado com ele. Eu comecei logo: olá, que é este? Tens que fazer já de escola agora, marcaste-me o golo assim? Estás maluco? Então não íamos a penaltis. Eu não me lembrava disso, mas peço desculpa. Eu gostava de jogar com o Benfica nessa altura. Tipo, era possível estarmos a jogar assim com o Porto Benfica ou uma cena assim parecida. Depois, entretanto, passei para a 360. Aí começou a verdadeira saga. Mas qual era a tua consola preferida? Que eu ainda não percebi. A minha consola preferida... Que são todas. Estás aí com todas. Não, isto são etapas, porque passei da Sega Saturn, passei para a Xbox. Eu não tenho favoritismo, apenas tenho boas memórias com grandes consolas. E eu acho que gosto de tudo. Mas não tens nenhuma que te marque mais? Tipo, eu percebo o que estás a dizer. Foi a Xbox. A primeira? Foi a Xbox a primeira. Pronto, então já podemos acabar o podcast. Já está feito. Malta. Vai. Entusiasmei-me, camarada. Entusiasmei-me. Sabes como é que é? Jogos são jogos. Olha, vamos dar a despedida? É isso.
Espero que tenham gostado aqui do episódio. Kits, queres dizer alguma coisa? Pessoal, obrigado por terem ouvido, espero que tenham gostado. Para a semana juntámos outra vez com um tópico completamente diferente. Acho que ainda nem decidimos qual é o tópico, mas A gente está está a decidir. Há muita coisa para falar e há muita coisa que a gente quer discutir. Exatamente. Que é nesta mesa digital. Olha, maltinha, grande abraço. Um abraço. Como diz no Dragon Ball, não percam o próximo episódio. Porque nós porque também nós não. também não. Porque, olha, até logo. Vai lá para ver a tua mulher. Até logo, Bandeira. Abraço. Em relação a Mia Khalifa, sabes quem é Mia Khalifa? Mia Khalifa. Mia Khalifa? Mia Khalifa, eu conheço. É Mia Khalifa, deve estar a falar dessa. Não é essa, caralho, é outra. Khalifa, aquela do... De Tega. Pá, eu não lembro do nome da pessoa.